Quinta competência. Lembram que eu falei para vocês que eu iria falar sobre algo que julgava ser essencial? Essencial, né? Mais ou menos não. É super, mega, hiper power essencial. Está relacionada com a quinta competência. A quinta competência é sobre elaboração de uma proposta de solução para o problema. Mas olha o que o Ministério da Educação apresenta para nós. Partindo-se de uma proposta de redação que apresenta uma situação-problema, é possível concluir que toda a construção da argumentação deve ter como objetivo a apresentação de possíveis soluções. Possíveis soluções para a questão levantada. A solução ou soluções, porém, deve resultar de uma relação lógica, relação lógica e coerente com os argumentos, opiniões e informações que vão ser apresentados no desenvolvimento. Aí você não citou em nenhum momento que uma possível solução para a legalização do aborto no Brasil seja a de, para impedir o aborto, investir em uma educação mais efetiva, uma educação sexual mais efetiva, uma orientação sexual mais efetiva, em escolas, em centros sociais, ok. Você não apresentou isso. Decide apresentar na conclusão, porque o seu professor disse para você que a solução tem que ser apresentada na conclusão. O que o Ministério da Educação está dizendo? Você não pode apresentar na conclusão o que você não desenvolveu. Percebe a problemática? Aí eu fui dar uma olhadinha. Não selecionei, não, mas eu sugiro que vocês façam isso. Deem uma olhadinha nas redações nota máxima. Primeiro eu vou mostrar a lógica, tá? Minha introdução. A gente já viu que a primeira linha é uma linha em que eu apresento o quê? Objetividade frente ao tema. Ou seja, eu mostro meu tema. Segunda linha, vertente 1. Terceiro momento, vertente 2. E quarto momento, a solução. Tem um compacto do meu texto. Vertente 1 foi aqui apresentada, desenvolvo a vertente 1 aqui. Como é que eu vou desenvolver a vertente 1? Um tópico frasal apresentando a vertente 1, relacionando ao tema. Um momento para justificar, um momento para ilustrar, um momento para finalizar. Isso aqui serve para a vertente 1. Primeira vertente. Segunda vertente, a mesma coisa. Um momento para apresentar minha vertente, um momento para desenvolver minha vertente, um momento para ilustrar minha vertente, um momento para finalizar minha vertente. Mas eu aqui apresentei minha solução? Em todos os parágrafos de desenvolvimento, eu preciso consolidar, contextualizar, ok? Nós vamos precisar dizer que X solução serve para o problema e indicar por que essa solução serve para o problema. E ilustrar essa solução. Se eu digo que eu preciso mexer na legislação, por exemplo, a questão da mulher, eu tenho a Lei Maria da Penha. Para fortalecer o combate à violência contra a mulher, o que eu posso fazer? Ou eu fortaleço a Lei Maria da Penha, ou eu crio uma nova legislação. Mas vejam que eu tenho que desenvolver a ideia. A conclusão é um momento do meu texto que... Para que serve uma conclusão? Fechar. Eu apresento elemento novo na conclusão? Aí, de repente, eu quero apresentar na conclusão uma ideia que não foi explorada durante o meu texto. O que vai acontecer? Corro um sério risco de atropelar informações. Corro o sério risco de sair do texto com aquela sensação, ai meu Deus, eu acho que eu não fechei,
Porque naquele parágrafo que era para eu amarrar, eu desenvolvi. Então, o que eu sugiro para os meus alunos? Escrevam a solução em um parágrafo separado. E a conclusão, só faça um compacto. A conclusão é a reescrita da sua introdução. Mas o que eu disse que eu observei? Os alunos, eles hoje recebem a informação de que façam a solução na conclusão. Recebem. Mas as notas máximas do Enem, quando você pega um texto com 4 parágrafos, o texto está assim, ó. A conclusão, ela é desproporcional. Quando é uma nota máxima, a conclusão é desproporcional. Por quê? Porque ele precisou desenvolver na conclusão. E somente por isso ele recebeu nota máxima. Porque foi desenvolvido. Só que quando o menino já coloca na cabeça que ele precisa fazer 1, 2, 3 parágrafos de desenvolvimento, ele já não vai fazer uma conclusão desproporcional, ele vai fazer uma conclusão proporcional ao texto. Mas, Rose, só são 30 linhas, 5 parágrafos. A introdução, ela tem uma média de 5 a 6 linhas. Média. A conclusão, se ela é só um compacto, ela não vai mostrar, ela não vai contextualizar, ela só vai resumir o que você escreveu. Então, ela é menor, tem entre 4 e 5 linhas. Vamos pegar de 4 a 5, tem 9 linhas. Vão sobrar 21 linhas. Fazer um parágrafo de 10 linhas é uma coisa atormentadora, aterrorizante. Então, o que acontece? Cada parágrafo de desenvolvimento tem uma média de 7 linhas. Um parágrafo de 7 linhas é um parágrafo interessante. Bem interessante. Você consegue dar conta de toda a dinâmica de uma maneira supimpa. Genial. Então, o que acontece? Fui dar uma olhadinha para ver se as notas máximas estavam seguindo 5 parágrafos ou 4 parágrafos. E percebi que a nota máxima ou tinha 5 parágrafos ou tinha 4 parágrafos com a conclusão enorme. Enorme. As conclusões das notas máximas são grandes porque o aluno ainda não sabe organizar a estratégia de 5 parágrafos. E aí desenvolve na conclusão. Belezinha? Deem uma olhadinha nisso, vocês vão gostar. Bom, aqui é o que eu já apresentei para vocês. Como é que nós vamos montar a nossa correção? Nós podemos fazer a correção do nosso texto? Nós precisamos só identificar o que eles vão procurar. Então, minha gramática vai de 0 a 5. Se você não tem objetividade frente ao tema, se você tem 0 aqui, ó, significa dizer que ele não vai corrigir mais nada. Não vai corrigir mais nada. Então, já era. Então, ele só vai pontuar de 1 a 5. Então, se você fez o mínimo, você já tem uns 300 pontos. Você não pode brigar por 600 pontos. Não pode. Você tem que brigar para ficar aqui no mínimo, tá? No mínimo nesse cenário. E quando você sabe o que tem que colocar no texto, vai procurar isso aqui direitinho. Então, olha, presta atenção. Objetividade frente ao tema, progressão, consistência e intervenção. Organizar a sua estrutura de texto completo e a sua estrutura de parágrafo, sempre observando esses elementos aqui. Eu estou dando aula particular, essa é presencial, para um aluno chamado Pedro. Pedro, ele tem uns 20 anos, se eu não me engano. E Pedro, eu já tive com Pedro 2 encontros somente. Só 2 encontros. Primeiro encontro, eu passei para Pedro a estratégia. Eu digo para o pessoal, fecha um pacote com 5 encontros. Não é mais suficiente. 5 encontros. O resto é só treinamento. Porque no primeiro encontro eu mostro para você a estratégia. Eu mostro para o aluno isso que eu mostrei hoje. Aí o aluno já percebe que tem uma certa lógica. E aí já percebe que tem uma certa técnica. E que ele precisa dar a César o que é de César. Aí o segundo encontro de Pedro. Gente, nós corrigimos no segundo encontro uma redação de antes de nós nos encontrarmos e uma redação de depois que nós nos encontramos.
Que diferença! Aí Pedro olhava e dizia assim, meu Deus, que mudança! E uma mudança rápida. Por quê? Porque você precisa mentalizar, você precisa entrar na cabeça do corretor. Isso não significa que você vai mudar suas opiniões, não. Você vai ajustar o seu texto. Vai escrever o seu texto de maneira mais racional. Já não vai necessitar da inspiração, porque você sabe exatamente o que escrever em cada linha do texto. É uma dinâmica de em cada linha saber o que escrever. E se você sabe o que escrever a cada linha, você vai escrever. Mesmo que você invente. Eu tive um aluno que uma vez fiz um simulado em sala para nós treinarmos a técnica de produção em 40 minutos. E 2 alunos terminaram, um em 32 minutos e o outro em 38 minutos. E eles fizeram questão de dizer assim, ó, terminei em 32, terminei em 38. Aí eu corrigi a redação do que terminou em 32, me deparei com uma ilustração estranha, uma contextualização esquisita. Falei assim, mas Marcelo, meu filho, isso aqui é verdade? Ele falou assim, não, mas você não pediu para ser verdade, não, você pediu para ficar de acordo com a técnica. Eu achei muito engraçado, porque ele estava experimentando a técnica. Ele queria verificar se seria possível escrever um texto em 32 minutos. E ele escreveu um texto em 32 minutos, sem precisar fazer o rascunho, porque ele sabia exatamente o que escrever. Achei isso massa. Não precisava ser verdade. Tá. Na hora da prova precisa ser verdade. Na hora do treinamento você pode até... Enfim, então quando você vai fazer lá a sua redação e vai fazer a correção, a autocorreção. Vai se dar aqui pontuação. Poxa, eu consegui ser objetivo frente ao tema, ok, conseguiu ter progressão, que é a arrumação concatenada das estruturas, eu apresentei uma ilustração consistente, eu apresentei uma intervenção, ok, então eu vou mensurar. Você mensura da sua nota. Beleza? Vamos lá? Bom, os especialistas das provas do Enem dividem os temas de dissertação em 3 áreas. Primeira área, assuntos que tratam do indivíduos e temas filosóficos. Como amor, por exemplo, amor. Toda forma de amor vale a pena? Que é um tema, inclusive, que já caiu em vestibular. Mas hoje a questão da tolerância, das relações homoafetivas está tão em alta que eu acho que pode vir a apresentar. Os professores, eles não adivinham tema não, gente. Se vocês têm um professor que, ano passado, meu Deus, meu professor disse que ia cair isso. Mentira, gente. É porque a gente fica pensando em temas que estão nessas 3 correntes. Um tema vai ter que sair. Porque todos nós somos seres humanos e todos nós estamos aqui submetidos a uma realidade. Esta realidade que nos cerca, ela vai ser questionada. Então, ou você questiona a nossa realidade pensando nas relações afetivas, ou você questiona a realidade pensando nas relações políticas, ou você questiona as realidades pensando nas relações econômicas. Não tem para onde correr. Então, o tema do Enem pode ser economia, porque nós estamos vivenciando uma crise. Por que não? Então você tem aqui uma percepção muito clara do que pode vir a cair ou não no Enem. A relação do indivíduo com a sociedade, por exemplo, política, solidariedade, relações de poder, preconceito racial, cotas, a relação do indivíduo com o universo biofísico, por exemplo, poluição do ambiente, utilização de recursos não renováveis, preservação do meio ambiente. Então, essas 3 vertentes abarcam simplesmente qualquer coisa. Então, qualquer coisa que eu indique pode cair. Pode cair. Porque nós estamos tratando da condição humana, ok? Pode haver a questão da solidariedade relacionada a refugiados. Olha como é uma temática que está em voga. Nós estamos aqui recebendo alguns refugiados. E será que estamos sendo tolerantes em relação a esses refugiados? Que é legal ver pela TV.
Quando você se depara realmente com a realidade, você, às vezes, não age da maneira como você indicaria que deveria agir, não é? Alguns temas, alguns não, os temas que já foram cobrados pelo Enem. Esse material é legal porque tem todos os temas cobrados pelo Enem. Não a proposta integral, mas a frase direcionadora, tá? Então, aqui algumas... aqui as frases direcionadoras, vocês, se quiserem, podem pegar uma dessas frases, tentar escrever algum texto e tentar corrigir o texto de acordo com aquela tabela de correção, mensurando a nota, ok? Vamos lá. 1998, a temática foi Viver e Aprender, com base na letra de música O Que É, de Gonzaguinha. A letra diz, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Nesta proposta, ó, o que eles indicaram? O tema recomendava que o candidato evitasse citar versos da canção. Se você citou versos da canção, você vai ter a sua redação anulada? Não, mas vai ser marginalizada. Porque ele pede para que você evite. Ele não indica, não coloque. Ok? 1999, cidadania e participação social. Vejam que o tema de 98 foi um tema mais voltado para o indivíduo, mais filosófico. Aqui, cidadania e participação social, um tema mais voltado à questão social, à questão das relações sociais. 2000, os direitos da criança e do adolescente. A proposta cobrava que o candidato se expressasse sobre como enfrentar as situações em que a infância é desrespeitada. 2015, nós tivemos o tema sobre a propaganda voltada a este universo infantil. Então, olha, a infância é algo que está permeando as referências temáticas do Enem. 2001, desenvolvimento e preservação ambiental, relação com o meio ambiente. Pode ser uma temática deste ano? Pode. Nós tivemos o problema em Mariana, nós tivemos o problema na Chapada Diamantina. Nós temos realmente uma problemática muito grave no entorno da questão ambiental. Então, pode ser uma temática hoje explorada. Como o Enem é um exame nacional organizado pelo governo federal, não acredito que manifestações, que questões políticas sejam tratadas neste ano. Não acredito, porque está tudo muito sensível, né? Então, creio que a questão ambiental pode ser algo a ser ali apresentado. E normalmente eles também não são muito óbvios, né, professora? Não, não são. A questão econômica pode até ser, mas como tem muito vínculo à questão política, talvez não... Eu acho que pode ser, claro que você tem que se abarcar de todo o conhecimento. Exatamente. Mas, normalmente eles não são muito óbvios. Normalmente não. Todo mundo está, mesmo que seja só pela televisão, está vendo isso. Mas não é nem por essa questão. É porque teve um ano que eles apresentaram, acho que foi o último ano de governo de Lula, não lembro, que eles apresentaram algo que estava relacionado à política. E aí o governo ele foi muito questionado em relação a por que essa temática caiu no Enem, que seria como uma avaliação popular, né? Então, eles não mexem muito nesse cenário, entendeu? 2002, o direito de votar. Como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita. Em 25 de janeiro de 1984, na Praça da Sé, ocorreu o comício das diretas já, movimento que pedia eleições diretas para presidente do Brasil. Então, aqui é uma questão política, novamente, o indivíduo sendo pensado no seu meio social. 2003, a violência na sociedade brasileira. Como mudar as regras desse jogo? Nós temos 2004, como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação.
2005, trabalho infantil. 2006, o poder de transformação da leitura. 2007, o respeito à diversidade cultural, o desafio de se conviver com as diferenças. Eu acho que isso aqui pode vir a ser novamente trabalhado no Enem. Lógico, com outra roupagem, mas eu acredito que esta temática aqui está muito forte na atualidade. Eu creio em algo nessa vertente, tá? 2008, a banca elaboradora do Enem deu 3 possibilidades de ação para preservar a floresta amazônica. O candidato tinha de escolher uma delas e mostrar seus pontos positivos e negativos. As 3 possibilidades eram suspender imediatamente o desmatamento, dar incentivos financeiros a proprietários que deixarem de desmatar, ou ainda aumentar a fiscalização e aplicar multas a quem desmatar. Veja que o CESP ele tem um pouquinho dessa tradição, apesar de em 2008 não ter sido o CESP, tá? Ele já te dá a montagem do texto. Preservar a floresta amazônica, o início, vertente 1, vertente 2, e a intervenção seria se valeria muito mais a pena, se mesmo com os pontos positivos não valeria a pena, ou mesmo com os pontos negativos valeria a pena, ok? Então você tem aqui a montagem inteira do seu texto. Eu gosto quando se apresenta dessa maneira. O CESP em concurso, às vezes ele indica: escreva sobre X explorando necessariamente os aspectos A, B e C. Pô, dá seu texto todo. Porque A, B e C são os seus 3 parágrafos de desenvolvimento, né? 2009, o indivíduo frente à ética nacional. O candidato, eu acho que foi esse. Acho que foi essa a temática. O indivíduo frente à ética nacional. O candidato deveria apresentar uma proposta de ação social que respeitasse os direitos humanos. Em 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. Em 2011, viver em rede no século XXI. 2012, movimento migratório para o Brasil no século XXI, que aqui é uma questão que também pode ser retomada por causa da questão dos refugiados hoje em todo o mundo. Talvez pode não ser algo tão relacionado ao Brasil, mas pode ser esse movimento migratório. A atleta síria, da Síria, que saiu nadando, a Visa, ela colocou uma propaganda super interessante. Um atleta da natação que refugiada da Síria, conseguiu atravessar o mar e salvar outros 17 refugiados. Uma história muito bonita. Então, pode ser uma temática a ser apresentada no Enem. 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. E 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Independente de qual seja a temática de 2016, o conteúdo é como a força de Jedi. Ele está em você, você precisa realmente estar atento a vários processos sociais, ideológicos, e refletir acerca deles, conhecer esses processos. Mas a estrutura, gente, as competências, elas não vão mudar. Então, se você souber explorar bem cada uma das competências que lá na prova serão cobradas, no mínimo 850. No mínimo. Mas nossa busca é justamente pelos 1000 pontos para a nossa prova do Enem. Eu espero que vocês tenham se divertido. Eu, particularmente, gostei muito. Deixem comentários, deixem o like. Se vocês quiserem contato com a professora Rose, manda para mim um WhatsApp. Eu respondo às mensagens do WhatsApp. Posso não responder imediatamente, que é muita mensagem do Brasil todo. Mas, se vocês quiserem mandar, é o 719-9294-1069. Vou repetir. 719-9294-1069. Eu tenho um grupo do WhatsApp, que é um grupo que eu amo. Eu odeio o grupo.
Mas eu adoro esse grupo, porque é um grupo muito disciplinado. Quando decidi montar o grupo do WhatsApp, eu montei regras também. Então, eu indiquei, não pode mensagem antes das 8, não pode mensagem depois das 20. Se você não for apresentar algo que contribua para o estudo no grupo, não precisa dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Nós não aceitamos corrente. E o pessoal respeita. E, realmente, meu público aderiu ao grupo.